Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio UFSCar. Olá a todas e todos. Começa agora mais uma edição do programa Em Resumo, um programa destinado a discutir as pesquisas feitas nas universidades de São Carlos e a importância dessas pesquisas a fim de dar conhecimento, visibilidade à população daquilo que é produzido nas universidades. E nós temos aqui o prazer de receber o João Paulo Ribeiro. O João Paulo Ribeiro é graduado em Letras, com habilitação em Linguística, é isto? Isto. Pela USP de São Paulo e concluiu o mestrado no Departamento de Letras aqui da UFSCar. Isso. Não é? E hoje ele veio bater um papo conosco a respeito da sua pesquisa. O trabalho do João Paulo é a tradução da obra do Graciliano Ramos, Vidas Secas, para a língua Nhegatu. E nós vamos falar a respeito dessa pesquisa. João Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui conosco, vim apresentar teu trabalho, te agradeço aqui em nome da rádio, em nome dos nossos ouvintes, sobretudo que a eles se destina a nossa programação. E eu queria começar te perguntando o seguinte: por que Vidas Secas? Eu primeiramente agradeço a oportunidade de poder levar essa pesquisa aos ouvintes, né? Porque assim eu poderia realmente ter um retorno, né, daquela voz que ela é importante para a pesquisa, né? Uhum. E inclusive a respeito da voz, né, que digo a voz da palavra, né? Claro. É a voz da palavra contida em Vidas Secas, né? Uhum. Uma literatura de cunho de popular, a respeito da população contida no livro Vidas Secas, uma obra de Graciliano Ramos. No caso, uma da região que se passa, ela do Nordeste, né? Uhum. Da Caatinga, né? E ali esses personagens populares, né? De Vidas Secas, no caso, assim, a Vitória, Fabiano, os filhos, né? O menino mais velho, o menino mais novo, e a baleia, né? Que é a cachorra, e que ela também é essencial para que haja essa linguagem, né? No caso, no pensamento do tradutor, é uma linguagem sagrada, né? No caso, ela é uma linguagem não acessível diretamente para que se tenha entendimento, né? Uhum. E nisso ela mantém ali o que significa a mensagem, né? Uhum. Que ela vai trazer ao tradutor, que é uma mensagem profunda. Então, ali que seria dado um núcleo popular, ele possui uma mensagem profunda, né? Uhum. Ele possui essa linguagem sagrada. E é isso que o tradutor, ele quer poder entender para passar para a língua indígena Nhegatu. Então, no caso, o ponto de vista do tradutor, ele está com o pé na visão da língua indígena Nhegatu, a partir de algum lugar ali do acervo literário, né? Mitológico, literário, narrativo da língua indígena Nhegatu, e com outro no pé no narrador de Vidas Secas, que por vezes é um narrador que ele se deixa aberto, né? Fractual, para que as falas populares, né? Do Vidas Secas, uma linguagem sagrada, então mítica, de heróis míticos que eles são, perfeito, possa passar por ele. Então isso vai passar também pelo narrador e pelo tradutor, que está justamente no grande encontro, que é a poética da relação desse mundo, né? Colocado ali pela necessidade e desejo da tradução. Não desejo do tradutor, mas sim desejo do próprio núcleo étnico de Vidas Secas. Perfeito. O João Paulo é apresentador do programa Voz Indígena aqui da Rádio UFSCar, não é? Já é nosso conhecido aqui de outras atividades. E João, tu entrou um pouco na questão que eu vou querer aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu estava pensando aqui, o Humberto Eco menciona que a tradução é você pegar um sistema, certo? Uma estrutura de uma língua de origem e levá-la a uma outra, comunicando os seus significados, sentidos, etc. Eu te pergunto, como fazer uma tradução, tá? Ou como trabalhar a questão de duas culturas que são distintas,
tanto no tempo quanto no espaço, eventualmente, certo? E como conseguir comunicar essa intenção do autor. Eu te pergunto isso, a primeira vez que eu li Vidas Secas foi em janeiro de 84, eu estava no Rio de Janeiro. Nunca esqueci, eu li outras vezes, mas é uma leitura muito cativante. Mas, por exemplo, você está comunicando um problema típico do Nordeste brasileiro, de uma determinada época, tá? Para uma coletividade humana que vive toda essas transformações, essas mudanças hoje. Eu não conheço a cultura em Anhangatu, mas te pergunto, como comunicar exatamente aquilo que o autor pretendia dizer num contexto como hoje, X anos depois? Essa questão ela vai, interessante porque ela vai, é a questão da fidelidade, né? Exato. Fiel à tradução. Uhum. E a questão é fiel, que é colocado, né? Uhum. Fiel a quem, né? Claro. Ou fiel à mensagem de Vida Seca ou fiel aos possíveis leitores no outro núcleo, né? Perfeito. Aí vem essa questão a respeito do signo, né? Uhum. Que é na parte de tradução do texto, né? Perfeito. O que acontece é que justamente a servidão do tradutor, a essa fidelidade, no caso específico desse trabalho de tradução, ele não está dentro do que é respeito à letra, mas ele está fora. Uhum. Então, essa questão dele estar fora é que surgem... o que o tradutor leva em consideração é justamente imagens que surgem, né, na visão do tradutor, é o pensamento de fora. Ela surge assim como uma abertura que se dá, por exemplo, que se dá no céu e se abre para o tradutor ver. E aí ele começa a querer entender o que está acontecendo, o que é isso. Uhum. Então, as personagens de Vida Seca, elas parecem ter, em uma dessas visões, parece ter algo para levar aos parentes, que são os povos indígenas do noroeste amazônico, onde o Anhangatu é falado para as etnias Baré, Baniwa e Berequena. Então, essa mensagem que eles querem levar é porque justamente, aí vem essa reflexão, justamente eles fazem parte de algum momento da mitologia do Alto Rio Negro, do próprio funcionamento do que é a mitologia dos povos indígenas, no caso, no Alto Rio Negro. Aí entra, assim, Inhampiriculi, Kuai e Amaru, que são seres míticos, né, heróis míticos da narrativa do Alto Rio Negro. Aí nisso que entra, que ao invés da fidelidade ser essencialmente na letra do texto, ela na verdade, extra-texto. Então, acredita que sem essa, no caso, está se pensando que sem essa vivência, com essa ontologia, não daria para que não poderia acontecer nada de fidelidade com a letra. Aí o que acontece é que, ontologicamente, o Vidas Secas, no caso, sim, a Vitória, Fabiano, menino menor, menino mais velhos e Baleia, eles se apresentam em pé de igualdade com o próprio tradutor e até colocam o tradutor em servidão a eles. Então é essa a questão que vem a linguagem sagrada, é essa a questão que o tradutor, pesquisador, ele quer saber o que Vidas Secas, como uma etnia indígena no Nordeste, ou seja, acontece a transformação de ambos os lados, justamente devido ao encontro. É isso que estaríamos chamando de manejo de mundo. Manejo de mundo. Manejo de mundo, o que vem colocar a questão do tradutor e xamã como alguns paralelos, né? Essa é a questão que me interessou, agora bom. Colocando como eu de fora muito na própria bom. Pesquisa. Muito bom. Agora, eu te perguntaria ainda o seguinte. Você vem já de uma longa relação com a questão indígena. Eu te pergunto,
Qual é a razão disso? Você é descendente, você tem familiares ou é uma simpatia pessoal que você tem? Por que você fez essa pesquisa e não fez uma outra qualquer, por exemplo? Essa questão vem por parte de um conflito de ordem familiar. Então, isso é interessante para o pesquisador, e justamente essas questões que o pesquisador não pode nunca esquecer, porque todo mundo é um pesquisador. A pessoa está vivendo a vida dela, não porque ela não está na universidade, ela não é um pesquisador, ela está pesquisando, ela está fazendo íntimas ligações, ela está tentando resolver problemas delas, né? E isso ela vai buscar diversas formas para resolver. Certo. E isso tudo são conhecimentos de grande importância. Então, remontando a um passado para poder tentar responder essa pergunta, então, vejo que o conflito familiar era uma questão de alcoolismo na família. Então, por parte do meu pai, havia uma questão de alcoolismo e isso leva uma violência, né? Então, nesses momentos de embriaguez, meu pai dizia, né, a respeito que ele era um índio velho, algo assim. E, por outro lado, a minha mãe já... Então, o índio velho que ele dizia é a questão da descendência dele indígena, né? Com alguém da família dele indígena com branco. E minha mãe, por outro lado, dizia assim, filho, né? Porque a gente era pobre, né? E ainda é pobre, isso não é ruim. Então, ele dizia assim para mim, filho, estuda para poder mudar essa situação. Então, eu fui andando, fui virando adolescente, crescendo, até que veio, né? Uma força também, trazendo isso que seria a respeito da descendência indígena, né? E aí que vem a questão da parte da minha avó, né? Que não é que a minha avó está dentro de mim, mas eu já estava dentro da minha avó, e se a gente volta uma geração antes, eu e minha avó estavam juntos, né? Então é daí que vem essa relação com a questão indígena, né? Perfeito. Ela vem por aí, essa é a questão, né? Muito bom. João, nós estamos encerrando o programa, mas eu gostaria que você fizesse uma breve descrição e uma síntese da tua pesquisa, porque o teu trabalho estará disponibilizado a público, não é? Para o público na BCO, e seria interessante quem se interessa pelo assunto, não é? Enfim, quem se interessa não só por indígenas, mas pela pesquisa em geral, pela área de letras, da linguística, não é? Vai ter acesso aí, vai poder, pelo site da BCO, acessar o trabalho do João. Eu tenho uma versão dele, já estive vendo, não é? Eu te pediria que fizesse, então, uma síntese da tua pesquisa. O que foi feito ao longo da tua pesquisa durante esse período que tu está estudando. E também que tu mencionasse brevemente, porque tu já é aluno do doutorado também, né? Sim. Que pesquisa o João vai trazer depois dessa, por favor? Então, eu vou responder a última e ver se consigo responder a da dissertação. Agora a gente vai querer entender o que é a linguagem sagrada. Okay. Diversos grupos, diversos momentos, em diversas situações, se fala de uma linguagem sagrada. Okay. E o que é essa linguagem sagrada? Interessante que o livro de Vidas Secas, ele não é apresentado assim pela crítica, né? Mas se você olhar, ele é realmente um grande canto xamânico, onde o narrador, ele assume várias vozes, né? E eles vão em direção à busca dessa própria linguagem sagrada, que seria que a linguagem de Vida Seca, ela é passada muitas vezes pela crítica como uma linguagem, um povo que, por ser pobre, vamos dizer assim, e por estar no terror, que é a situação socioeconômica que vivem, eles não têm uma linguagem aprumada. E justamente o que se mostra através do olhar do tradutor, que ele desce e se coloca em outro lugar, né? Junto das personagens, né? Ele vai próprio ouvindo, querendo ouvir as personagens, né? Isso já é o resumo dessa pesquisa, né? Perfeito. Ele começa a perceber o mesmo que o narrador percebeu, de que havia algo ali, daquela linguagem, que era difícil de entender. Perfeito. Então é o contrário. Não é que eles falam pouco, é que a linguagem ela é tão profunda que poucas palavras sintetiza todo o acontecimento.
e a sintetização do conhecimento é o exercício da cura. Então, contra o tempo do terror, o exercício da cura. E isso é o mesmo que há a partir de algumas observações a respeito das práticas de cantos xamânicos. É o mesmo acontecimento. As imagens, né, do terror são transformadas, são vomitadas, né? E aparece a linguagem da cura. Então é essa relação entre a linguagem da cura, a linguagem sagrada e o canto xamânico de Vida Seca, a própria obra, né, como uma epopeia. É isso que a gente vai tentar investigar e é um pouco que começou no mestrado, né? Então o doutorado vai ser uma continuação do mestrado a partir de que vamos agora ouvir vozes, né? Perfeito, dos professores, perfeito. Vozes dos leitores, para poder realmente entender aonde está essa linguagem sagrada que o povo tem dentro dele, né? Então, agora o tradutor, ele também se torna algo de profético, né? Ele quer ver e fazer a voz dele ter uma política, né? Mas pela poética e pelo profético, e não a política pela política com as palavras contaminadas, mas sim a política pelo poético, pelo profético, pela uma busca de uma linguagem outra, né? Que possa nos ajudar a abrir os olhos, né? E realmente ver aonde que estamos, né? Seria isso mais ou menos. E eu te perguntaria, então, finalizando, numa sociedade com culturas variadas, multicultural, policultural, como a brasileira hoje, com formas de manifestação, ambientes e espaços de participação e vocalização bastante significativo, como nós temos, qual a importância da palavra para o mundo, João? A importância da palavra é justamente não matar ela, mas sim fazer ela nascer. E muitas vezes a palavra ela está sendo morta, porque antes de ela nascer, os grupos mesmo estão se fechando. Eles estão se fechando em grupos. E eles estão matando a palavra que age, aí busco força no Eduardo Glissant, na poética da relação. Então a poética da relação é o que tem. Agora, está eu com relação com o professor e também com os ouvintes. Então, é isso que temos, essa relação. E a palavra está entre nós. E aí essa palavra tem que ser buscada, tem que ser pensada. Ela não pode ser realmente uma palavra como se estão fazendo, jogando ela, não. Então a gente volta de novo à Vida Seca. O jeito que eles trazem a palavra, a partir ali talvez de uma fome. Então as palavras ali, elas são de grande valor. Não são palavras para se jogar fora, sem pensar. Mas não, são palavras que, devido mesmo talvez à fome, ao tempo do terror, elas saem com dificuldade, mas saem com grande poder. Muito bom. Nós estamos encerrando mais esta edição do programa Em Resumo, que se dedica a dialogar a respeito das pesquisas e dos trabalhos produzidos nas universidades e a relação que isso tem com os interesses da população em geral. Nós recebemos hoje o mestre João Paulo Ribeiro, doutorando aqui da Universidade Federal de São Carlos e produtor e apresentador do programa Vozes Indígenas. João Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todas e todos pela audiência, por nos acompanharem e até o próximo programa Em Resumo. Até mais. Muito obrigado. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.